A gente sempre vai encontrar essas duas condições, tá ok? Na primeira lei de Newton vai dizer que a propriedade da lei da inércia, a propriedade do corpo diz que todo corpo ele vai permanecer em repouso, ou seja, equilíbrio estático, velocidade igual a zero, ou em movimento retilíneo uniforme, em equilíbrio dinâmico, ok? Velocidade constante. Se por acaso a soma das forças que estão atuando sobre esse corpo for nula, ao menos que uma força externa altere seu estado. Então nós temos condições aqui nessas figuras que mostram claramente o princípio da inércia acontecendo. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho um rapaz que estava andando de bicicleta, ok? E subitamente entrou na frente dele um cão, né? Então ele aciona os freios. Só que aconteceu o seguinte: tanto ele quanto a bicicleta, eles estavam em um determinado tipo de equilíbrio. Os dois estavam em um equilíbrio dinâmico, tá legal? Quando o freio foi acionado subitamente, a bicicleta travou, porque os freios acionam nas rodas da bicicleta, né? Mas o corpo dele, que estava solto, tende a continuar. Você já viu esse fenômeno no teu automóvel, não é isso? Você tem lá o cinto de segurança que evita que você seja projetado à frente caso ocorra uma colisão, tá legal? Então, o teu corpo, ele tem a mesma velocidade do teu automóvel. Então, se você resolveu dirigir loucamente a 120 km por hora, o teu corpo lá dentro também vai estar a 120 km por hora. Quando o teu carro é freado subitamente, a gente já viu isso dentro do ônibus, né? Quando você pega um ônibus e o motorista freia subitamente, o teu corpo tende a continuar com esse movimento, tá legal? Mantendo, então, essa propriedade ativa, né? Ele tende a permanecer em movimento, tá legal? O princípio inverso também acontece. Qual é o princípio inverso? É que você tem um corpo em repouso, né? A tendência dele é continuar em repouso, a não ser que uma força atue sobre ele. Aqui eu tenho uma garrafa contendo um líquido e uma folha por baixo. Quando o cara dá um puxão aqui súbito, né, nessa folha, a tendência desse corpo é permanecer em equilíbrio. A gente já viu isso aí em alguns filmes, em alguns comerciais na TV, né, que o cara o, puxa aquele tecido que cobre a mesa. Meu Deus, esqueci o nome daquilo. Aquela toalha de mesa, né? Puxa subitamente, né? E os talheres, ok? E as louças continuam nas suas mesmas posições sobre a mesa. Tá legal? Bem, aquilo lá é uma situação muito, muito específica, tá? Mas essa experiência simples aqui, você consegue fazer. Não faça com uma garrafa de vidro, claro, mas você consegue fazer facilmente essa experiência aqui. Uma folha, né? E um objeto em cima, e você subitamente puxa essa folha. O que aconteceu? A inércia, uma propriedade que esse objeto tem, ela vai ser uma inércia de repouso, vai tentar manter esse objeto em repouso, tá legal? Então não deu tempo da força de atrito atuar entre a superfície da garrafa e da folha. Porque se desse tempo, se você puxar lentamente, a força de atrito aqui, ó, vai atuar e esse objeto vai ficar preso sobre a folha. Mas como você puxa subitamente, tá legal? Não dá tempo dessa força de atrito entre o objeto e a folha permanecer, tá legal? Se manter, ok? Então aqui eu tenho um exemplo da inércia acontecendo, só que num equilíbrio do tipo dinâmico, ok? E aqui eu tenho a inércia acontecendo com o corpo tentando manter o seu repouso, um equilíbrio do tipo estático. Tá legal? Então a inércia é essa propriedade dos corpos, ok? De se manter em equilíbrio, tá legal? E aí, galera, como é que foi até aí? Reagindo aí, por favor. Vamos lá, moçada? Entendeu? Suave. Tudo ok. Ok. Vamos lá, galera. Suave. Bem ok. Ok, ok. Beleza, de boas. Legal. Posso continuar, gente? Vou passar, hein? Vou caminhar, hein? Beleza. Vamos lá. Vamos falar então agora
da segunda lei, né? Que é conhecido como princípio fundamental da dinâmica. Se você abrir lá o livro do grande Newton, né? Lá na segunda lei, o nome do livro é Principia, tá? Se você abrir esse livro lá, você não vai encontrar essa equação, tá bom? Você não vai encontrar essa equação. Essa equação aqui, ela apareceu mais tarde, com os adventos dos professores, das pesquisas, e uma equação que colocou um entendimento mais simples, didaticamente falando, ok? Então ficou mais fácil de ensinar desse jeito aqui. Mas se você for pesquisar lá no Princípio, você não vai encontrar esse termo. Bem, o que diz esse termo aqui? Newton percebeu que quando você aplicava uma força sobre um objeto, né, e essa força conseguia vencer a inércia, ou seja, você conseguia tirar o corpo da inércia, ele percebeu que esse corpo passava a se mover acelerado. O que isso quer dizer? Que toda vez que uma força resultante se manifestava sobre um corpo, esse corpo se move aumentando a sua velocidade, ou seja, de maneira acelerada, ok? E Newton também percebeu que um objeto de massa muito grande, eu tinha que aplicar uma força muito grande também. Tá legal? Então ele percebeu que força resultante e massa são grandezas diretamente proporcionais. Para uma massa muito grande, para vencer a inércia dessa massa, você precisa de uma força muito intensa. E para você provocar uma grande aceleração, você também precisa aplicar uma força muito intensa. Tá legal? Então o que ele trouxe para a gente? Ele trouxe esse princípio aqui, que diz que essa força resultante é o produto da massa vezes aceleração. Né? Se você observem que eu falei força resultante, eu posso ter inúmeras forças aplicadas nesse corpo, tá legal? Mas a resultante é aquela que vai resultar em um movimento. Então eu tenho várias forças atuantes aqui, a resultante entre essas forças vai ser a força que vai gerar um movimento acelerado no corpo. Tá legal? Então, esse objeto aqui, mesmo tendo inúmeras forças atuantes sobre ele, ele não vai perceber essas forças. Ele só vai perceber a força resultante. Tá legal? Então, é o seguinte, ó, Newton percebeu que força resultante é o produto da massa vezes a aceleração. Então, massas muito grandes geram uma aceleração muito pequena, né? E massas muito pequenas geram uma aceleração muito grande. Por isso que quando você chuta uma bola, ela sai numa velocidade absurda, porque é uma massa muito pequena, né? Você aplicou uma determinada força nessa massa, ela saiu com uma velocidade alta porque ela tem uma grande aceleração. Agora, se você aumentar a massa dessa bola e aplicar a mesma força, a aceleração ela vai diminuindo, ok? Então, massa e aceleração são inversas. Agora, força e massa, força e aceleração são diretamente proporcionais, tá legal? Vale lembrar, galera, que toda vez que você calcula uma força, ó, você calcula aqui uma força, a unidade dessa força no sistema internacional tem que ser em newtons, ok? Beleza até aqui, gente? Posso continuar? Bora só a Jennifer reagindo. Pamela, valeu, vamos lá. O Nick, Paulo, Joyce. Vamos lá, gente. Camille, Caroline. Cauã, Amanda. Catarina, Yuri. Tem mais gente aí, hein? Tem gente que não fica escondido aí, hein? Ou deixa o telefone aí, ou deixa o computador e vai voltar a dormir, hein? Cauãzinho, vamos lá. Beleza, hein? Ok, galera. Vamos dar uma caminhada aqui. E vamos supor que eu tenha esse objeto aqui, tá? Vamos supor que eu tenha esse objeto. Eu vou desenhar aqui algumas forças atuantes nesse objeto. Eu vou desenhar uma força que está empurrando esse objeto. Aqui, ó. Essa força eu vou chamar de F1, tá? E vou dar um valor para ela. Eu vou dizer que essa força vale 80 newtons. Ok? Então eu apliquei sobre o bloco uma força de 80 newtons, tá legal? Bem, vamos fazer o seguinte.
Nesse mesmo eixo de aplicação aqui, ó, eu vou colocar uma outra força. Nesse mesmo eixo. Tá aqui, ó. Eu vou chamar essa força de força F2. Vou dizer que essa força tem valor 15 newtons. Tá legal? E, por fim, não, agora vou botar mais uma aqui, ó. Na mesma direção, tá bom? No mesmo eixo, tá legal? Vou colocar uma outra força aqui. F3. Vou dizer que F3 tem valor 25. 25 newtons. Esse bloco tem massa de 2 kg, tá legal? Vamos resolver a primeira pergunta que eu vou fazer aqui, tá? Vou colocar aqui, ó. Vamos calcular primeiro a força resultante. Nós aqui de fora estamos percebendo 3 forças atuantes nesse bloco, tá legal? Mas esse bloco não percebe essas 3 forças. Para esse bloco, a única força que atua sobre ele é a resultante. Então vamos lá. Pelo nosso senso muito comum, percebemos que existe uma força vencedora, né? Que é a força F1. Ela tem um módulo muito maior do que as outras duas, tá? Então eu vou começar com ela. Então eu estou levando em conta que a minha aceleração vai ter esse sentido. Como é que eu sei? Porque eu estou levando em conta que a força de maior intensidade, né, a força resultante, ela vai herdar as características da força de maior intensidade. Então, a minha força resultante também vai apontar para esse sentido. Por que ela vai apontar para esse sentido? Porque ele herdou essas características da força de maior intensidade, que foi F1. Tá legal? Então, se por acaso F2 e F3 forem maior do que F1, aí esse sentido está oposto. Eu tenho que desenhar essas flechas ao contrário. Tá legal? Então, bem, vamos calcular agora a nossa força resultante. Ok? Vai ser o somatório das forças, né? F1, né? Mais, só que F2 tem sentido oposto. Então, ela leva um sinal negativo, ok? F2, tá legal? Mais F3. Só que F3 tem sentido oposto. Então ela leva também um sinal negativo. Tá legal? Então tá aqui, ó. Ó, gente, eu vou precisar saber se teve alguma dúvida nessa formatação aqui, tá? Porque aqui foi um ponto importante, hein? Lá em eletricidade você vai usar isso, né? Preciso saber se você teve alguma dúvida em escrever isso aqui, ó. 80 menos, porque aqui ó, o sinal vai ficar negativo, menos 15 menos 25. Tá legal? Aqui vai dar 30, 40, então vai dar resultante 40, tá legal? Gente, como é que foi aqui no cálculo da resultante? Tá ok para você, Pamela? Vamos lá, gente. Entendeu? Beleza? Tranquilo? Percebam, galera, ó. Percebam o seguinte, que o sinal aqui foi positivo. Por quê? Porque herdou o sinal positivo aqui. Se você fizesse essa conta e encontrasse um valor negativo, então esse sentido aqui estaria o contrário, tá legal? E automaticamente a aceleração também estaria o contrário, ok? Então o que você fez aqui foi simplesmente calcular a resultante e a resultante está de acordo com o nosso raciocínio, né? Então não existem 3 forças atuantes nesse corpo. Existe apenas uma única força, que é a força resultante. Tá legal? Então esse corpo não está sofrendo 3 forças, sofrendo apenas uma de 40 newtons, ok? Beleza, gente? Agora vamos a uma outra pergunta aqui, ó. Vamos calcular a aceleração com que esse objeto está se movendo. Já sabemos que ela aponta para a mesma direção da força, né? Porque é um produto de um escalar vezes um vetorial. Onde eu estou falando isso? Eu estou falando isso nisso aqui, ó. Segundo a lei de Newton, ó, força resultante é igual
a massa vezes a aceleração. Então, eu tenho duas grandezas, uma é escalar e uma outra resultante. O que vai resultar desse produto é um outro vetor, ok? Que é a força resultante, que vai herdar as características da aceleração. E vice-versa, a aceleração herda as características da força resultante, ok? Então, vamos aplicar o que a gente já conhece. A gente já sabe que a força resultante, que a gente encontrou, vale 40. A gente já sabe que a massa desse bloco tem valor 2 kg. Então, vamos calcular essa superaceleração. Então, eu tenho esse bloco aqui, saindo acelerado, igual a 40 sobre 2. Então, eu tenho esse bloco aqui, se movendo com uma velocidade não, perdão, se movendo com uma aceleração de 20 metros por segundo ao quadrado. Uma superaceleração, ok? E aí, galera, como é que foi nesse exemplozinho bem básico, ok? Foi beleza? Alguém tem pergunta? Foi de boas? Ok, suave, de boas, tranquilo. Suave, Fabão. De boas. Suave. Boas. Legal. Meus amigos, vamos lá, hein? Se tiver alguma pergunta aí, alguma dúvida, só perguntar, ok? Beleza, gente. Vamos então falar agora da nossa terceira lei de Newton, que é uma das mais importantes, né? As três são importantes, mas essa terceira aqui, ela é fundamental, tá legal? Não só para os objetos na Terra, mas no universo todo, ok? Bem, vamos falar então da lei da ação e da reação, tá legal? O que Newton nos diz sobre essa terceira lei? Ele diz que toda vez que você aplica uma ação, né, uma força, ok, de ação, sobre um outro objeto, por exemplo, quando você vai lá e dá um chute numa bola, tá? Essa bola reage, ela faz uma força sobre você. Percebam o seguinte, galera, percebam que a ação é sobre um objeto e a reação é sobre o outro objeto. Tá legal? Nunca no mesmo objeto. Porque se fossem duas forças iguais, de sentidos opostos, né, aplicadas ao mesmo objeto, você vai ter o repouso. Aqui não, galera. Aqui nós estamos falando de forças aplicadas em corpos distintos. Então, para toda força, para toda ação, você tem uma reação, uma força oposta, de mesmo módulo. O que isso quer dizer? De mesmo valor numérico. Só que de mesmo valor numérico e direção também. Tá? Então, se você fez uma força na horizontal, ó, fundamental, hein? Se você fez uma força na horizontal, a sua reação terá o mesmo valor. Na horizontal também, ok? Só que sempre de sentido contrário, tá legal? Então, eu tenho aqui um cara, um pedaço aqui de um caminhar de uma pessoa, ok? Então, essa pessoa faz uma força na terra, ela empurra a terra para trás. Tá legal? Ela empurra a terra para trás. Então, essa pessoa faz força sobre a terra, ok? O que a terra faz? Ela tem que fazer uma força oposta. Então, a terra reage fazendo uma força oposta sobre essa pessoa. No entanto, se você aplicar uma força maior sobre a Terra vai reagir também com uma força maior sobre você. E aí, se você aplica uma força maior sobre a Terra, você tem maior aceleração, logo você tem maior velocidade. Então é isso que você faz quando você corre. Quando você anda, a sua força é pouco intensa.
Mas quando você corre, você aplica uma força mais intensa sobre a Terra. Logo, a Terra reage sobre você, aplicando uma força mais intensa sobre você. Aí você ganha mais aceleração, por isso que a sua velocidade aumenta. Tá legal? Então, esse é um par ação e reação. Percebam que foram forças em superfícies diferentes, em objetos distintos, melhor dizendo. Tá legal? Você fez uma força sobre a Terra, isso é um objeto, e a Terra reage fazendo uma força sobre você, isso é outro objeto. Tá legal? Então você nunca vai ter esse par ação e reação atuante sobre o mesmo objeto. Vamos a um exemplo aqui antes que o nosso tempo termine. Vamos a um outro exemplo aqui. Olha só, cara. Eu tenho uma superfície, tá legal? Eu tenho um objeto aqui, tá? E eu tenho outro objeto aqui, do lado dele. Beleza? Então tá aqui, nossos dois objetos, tá? Para que o objeto, vamos supor que é o seguinte, vamos supor que esse cara aqui aplica uma força sobre o objeto aqui vermelho, tá legal? Então essa é a força que o objeto azul faz sobre o vermelho, tá legal? Então o vermelho sente essa força. Mas como toda ação requer uma reação, então o que o vermelho faz? Espera aí, filhão, você não vai sair impune. Eu também vou realizar uma força sobre você. Meu Deus, o que é isso? Coisa louca, né, gente? Vamos lá. Espera aí, galera, que esse computador ele tem algumas brigas comigo. Então tá aqui, ó. O que é isso, gente? Esse computador tá de sacanagem com a minha cara, não tá não? O que é isso que ele fez? É uma peça de dominó? Pronto. Vamos ver se ele vai ficar aqui, né? Então tá. Duas pessoas entraram na sala de espera a essa hora da manhã. Vamos lá, vamos ver se esse computador agora vai deixar. Antes que acabe nossa. Galera, olha só, esse horário aí tá difícil de dar presença para vocês, hein? O tempo até já acabou, hein? Vou até mudar o objeto aqui. Pera aí, vamos mudar o objeto aqui porque o computador tá brincando com a minha cara. Que mudei o objeto. Daqui a pouco você pergunta, Jennifer, rapidinho. Tá aqui, ó. A força que o bloco fez sobre o objeto, tá legal? O objeto vai reagir fazendo uma força igual e oposta. Então percebam que é o seguinte, ó, essa força aqui, ela é feita sobre o objeto deformado que está aqui. E essa força que é a reação é feita sobre o objeto quadrado que está aqui. Ok? Beleza? Então, esse para ação e reação, ele sempre vai acontecer com valores iguais, de mesmo módulo, de mesma direção. Então, as duas estão na horizontal, só que sempre de sentido contrário. Tá legal? Galera, deixa eu chegar um pouquinho para cá para cima para você ler esse pedacinho aqui. Aqui, ó, comparação e reação nunca atuam no mesmo corpo, tá legal? E vamos dar fins aqui à nossa aula. Quem quer perguntar alguma coisa aí sobre o trabalho? Rapidinho, vai, que o tempo tá acabando.
Deixa eu ler então aqui. Vou interromper o compartilhamento, tá legal? Vou postar esse vídeo lá, tá? Isso aí, Jennifer. Não, 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 não. Naquele exemplo lá, porque lá tá dizendo ter só 250 palavras, é isso mesmo, não. 250 palavras no resumo, não é isso, não? Você não entendeu errado, não? No resumo? Então, só no resumo. Só no resuminho, não quer dizer que é todo o trabalho todo, não. Tá? Você pega aquele exemplo que eu coloquei lá, primeiro você faz o seguinte, olha só. Você faz seu trabalho. Depois que você termina o seu trabalho, você formata o seu trabalho. Como é que tem que estar o formato do teu trabalho? Seguindo aquelas regras que eu passei, né? Bem, aí você vai fazer um comparativo. Meu trabalho está aparecendo com o trabalho que o Fábio colocou de exemplo? Está aparecendo. Legal. Está bem formatado. Teu trabalho está aparecendo com aquele trabalho? Não, não está aparecendo. Tem que mudar a formatação, entendeu? Faz primeiro teu trabalho. Se preocupa com a formatação agora não. Tá legal? Beleza. Andrei perguntou, professor, desculpa porque eu enviei o trabalho ontem. Vou enviar na data certa depois. Considera aquele e-mail, por favor. Beleza, desconsidero. Ok? Moçada, mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Não. O que, que pode ter? O teu resumo tem que ter 250 palavras. Até 250 palavras. Agora, teu trabalho, não, teu trabalho pode ter mais. Só o teu resumo. Beleza? Galera, mais